O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passamos agora para o cheque, no qual eu e Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Putin assina leis anexando regiões ucranianas ocupadas. Concretizou, né, a anexação dos 4 oblasts ucranianos, né, que o de Donetsk e Luhansk já haviam declarado essa independência, né, reconhecida em fevereiro, reconhecida pela Rússia, no caso, né, não pela comunidade internacional, e não reconhecida especialmente pela Ucrânia. E agora foi a vez dos oblasts de Kherson e Zaporizhia, porque nós tivemos os referendos, né, que foram realizados na última semana de setembro, né, por mais de um dia, na verdade, né? Eles começaram ali no dia 24 de setembro e duraram 4, 5 dias, dependendo da região. Segundo, né, as autoridades russas, né, a maior parte da população votou para fazer parte da Rússia, da Federação Russa, e então esses territórios, né, declararam via o seu governo ali, né, declararam sua independência e, posteriormente, né, a integração na Federação Russa, né, tanto Kherson quanto Zaporizhia primeiro declararam independência, ou seja, a secessão da Ucrânia, via as autoridades pró-Rússia, e então foram acolhidos na Federação Russa, né, pelo decreto do Putin, que foi aprovado no Congresso. A gente já vai falar um pouquinho mais disso. O grande interesse russo, não é a primeira vez que a gente fala da anexação, o grande interesse russo é afirmar que, olha, agora esses territórios são parte da Rússia, então um ataque a esses territórios vai ser encarado como um ataque à própria Rússia. E lembrando, né, pela Constituição russa, a justificativa para o uso de armas nucleares é caso o Estado russo esteja sob ameaça. Junto com isso, eu queria discutir uma outra coisa, né, que aí a gente teve o exemplo da Crimeia em 2014, e tudo isso dialoga, né, com aquela frase do Putin, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que muitas vezes é mal interpretada. Isso aqui, esse mal interpretada é uma relação a essa frase, tá? Não é uma defesa incondicional, enfim. Que ele fala que o fim da União Soviética foi o maior desastre geopolítico do século XX. Por quê? Porque, como a gente já explicou aqui, inclusive recentemente tivemos o falecimento do Gorbachev, a queda da União Soviética foi um processo extremamente rápido, extremamente desorganizado, e que fugiu do controle das autoridades. Lembrando, Gorbachev não queria acabar com a União Soviética, né? Ele queria reformar a União Soviética, mas ele conseguiu deixar todo mundo pé da vida, com a sua incompetência em vários aspectos, e aí o processo simplesmente saiu, tomou vida própria, basicamente, com os referendos pela independência, os referendos em que o Partido Comunista foi derrotado, a oposição do Boris Yeltsin dentro da Rússia, né, a tentativa de golpe da linha dura em agosto de 91 e por aí vai. Então, um dos motivos, né, do fim da União Soviética ter sido essa catástrofe geopolítica, porque foi esse processo acelerado que gerou, né, uma série de traumas em relação às fronteiras, em relação às populações, em relação ao patrimônio conjunto, em relação a dívidas, em relação às forças armadas, em relação a como dividiu o armamento nuclear, o resto das forças armadas, enfim. E uma das questões várias populações ficaram, entre aspas, do lado errado da fronteira, especialmente populações russas que viviam fora do território da República Soviética Socialista da Rússia, a atual Federação Russa. E quando nós temos o voto de independência da Ucrânia, né, no início da década de 1990, e depois
né, ainda durante a década de 1990, nós tivemos votos propostos dentro da Ucrânia. Você vê essa representação da população pró-Rússia, né, dentro da Ucrânia. Então, por que eu estou falando isso? Porque se vocês olharem, tá, no mapa da independência ucraniana, né, o referendo de independência ucraniana, a maior parte do voto pró-independência ocorre nas regiões oeste, que são as regiões, o berço histórico do nacionalismo ucraniano, né, a antiga região da Galícia, a região da Rutênia, né, que Rutênia é reino dos russos, só que em latim. Enfim, regiões que foram parte do Império Austro-Húngaro. Os votos, a proporção mais ao leste e na Crimeia foram menores. Na Crimeia, inclusive, foi a menor de todas. E só não confundir com a homonomia, né, que é a Galícia em português de Portugal é Galiza. A Galícia na Espanha, a comunidade autônoma espanhola, se escreve Galiza. E a Galícia, essa região aí entre Polônia e Ucrânia, que se escreve com C e A. E aí, esse voto, né, realizado, enfim, esses votos, isso aqui não... eu quero deixar uma coisa muito clara, eu estou explicando o contexto, eu não estou defendendo um revisionismo das fronteiras, tá? Até porque hoje é tarde demais, e é esse o ponto que eu quero chegar. Nós tivemos depois votos, né, na década de 1990 que não foram reconhecidos, né, de eventuais desejos, né, de retomar, de voltarem a ser parte da Rússia, né, enfim. E aí, por que eu estou falando disso? Porque muita gente fala, né, vai falar, não, mas espera aí. Então... esse voto agora, no Donbas, em Kherson, em Zaporizhzhia, como foi o voto na Crimeia em 2014, é corrigir esse erro histórico. E essas regiões fazerem parte da Rússia são, então, uma expressão da vontade popular das pessoas que moram ali. Tudo isso, na perspectiva russa, está ligado à independência do Kosovo. Tá? Quando a Rússia falou, olha, a independência do Kosovo é ilegal, o Ocidente falou, não, é a vontade da população, então a Rússia pegou e falou, tá bom, então já que é assim, vai ser assim. Tem agora esse precedente, essa base válida. Só que, assim como o Kosovo, quando o Kosovo realizou o seu voto, e agora, nessas regiões da Ucrânia, é importante lembrar que não é um voto realizado numa região que está pacífica, tranquila, com toda a população residente ali. Nessa altura do campeonato, depois de 7 meses de guerra, e no caso do Donbas, uma guerra que vem desde 2014, basicamente, essas pessoas, primeiro, elas estão votando, né, como ocupação militar, e, obviamente, as pessoas que residem ali e que seriam pró-Ucrânia, boa parte delas já fugiu. As pessoas que ficaram são justamente as pró-Rússias, que falaram, não, as tropas russas estão vindo nos libertar. Mesmo se a gente desconsiderando a possibilidade, o debate sobre fraudes, tá? Vamos tirar isso. O voto está completamente enviesado. E quem fala isso, por exemplo, quem falou um pouco disso foi o representante brasileiro nas Nações Unidas, o diplomata Ronaldo Costa Filho, que disse que não é razoável presumir que as populações em geral, em áreas de conflito, possam expressar a sua vontade livremente. Porque, novamente, é um voto sob ocupação em que boa parte da população já saiu, foi forçada a se deslocar. Então, mesmo que a gente pensar na legitimidade da autodeterminação dos povos, na legitimidade do voto popular, é uma circunstância muito complicada. Assim como era o caso do Kosovo, que era a argumentação russa. A Rússia fala que não foi ouvida naquela ocasião, então agora ela está, entre aspas, fazendo a mesma coisa porque o Ocidente teria que aceitar. Inclusive, teve um conflito diplomático entre Uruguai e Ucrânia por conta disso, porque o Uruguai havia enviado observadores para esses referendos.
a Ucrânia acusou o paísito de participar de um crime coletivo junto à Rússia e depois o governo uruguaio se desmarcou como observador do referendo. E, aproveitando o gancho que você falou, né, da repercussão internacional, uma coisa que a gente também já mencionou aqui no programa, mas vamos lembrar, praticamente nenhum país reconheceu o referendo, incluindo países aliados da Rússia, como, por exemplo, Cazaquistão e Sérvia. Porque, no caso da Sérvia, é reconhecer basicamente o que ocorreu no Kosovo, que a Sérvia não reconhece, a sua perda de territórios. O Cazaquistão sabe que uma hora isso pode se voltar contra si mesmo, já que nós temos uma grande população russófona dentro do Cazaquistão. Então, toda essa questão dessa maior catástrofe geopolítica do século XX é porque todo esse contexto remete àquela situação, mas não é uma solução para aquela situação, especialmente pelo uso da força e pela invasão da Ucrânia pela Rússia, né? E a gente tem vários programas sobre isso, inclusive um programa de quase 6 horas, e a gente falou da guerra ainda em dezembro, enfim, da possibilidade de guerra naquele momento, né? Que naquele momento, inclusive, parecia pequena. Enfim, então assim, nem os países aliados da Rússia não vão reconhecer esse negócio, dizendo que é uma maneira ilegítima. E aí tem uma expressão, né, que tem origem latina, do fato consumado, né, o fait accompli. Então é uma maneira da Rússia falar, olha, a gente ocupou aqui, é fato consumado, a gente só quer um mecanismo legal para que seja reconhecida a nossa autoridade. No que é, no fundo, uma anexação territorial de um país por outro usando a força. Porque não foi um voto, repito, não foi um voto realizado em tempos de paz, com cooperação entre as autoridades, anuência das autoridades no caso do país soberano, como da Ucrânia, sabe? Então, é um voto completamente inválido, que os próprios aliados da Rússia assim o veem, e que é uma manobra russa para, primeiro, né, a questão da defesa desses territórios e buscar dar um verniz de legitimidade popular para essas ações. Né, que é desde o início a ideia de proteger a população russófona do Donbas, que é a doutrina Karaganov, que, modéstia à parte, nós que explicamos aqui esse negócio. É impressionante como boa parte da chamada grande imprensa continua, né, fica naqueles estereótipos de Alexander Dugin e tal, sendo que o formulador da doutrina de política externa da Rússia nos últimos anos tem nome, sobrenome, Sergei Karaganov, que é a ideia de que, olha, com o fim da União Soviética, muitos russos ficaram fora da Rússia, então a Rússia tem que proteger essas populações e usar esse argumento de proteção à população russófona como uma ferramenta de projeção de poder no seu estrangeiro próximo, como eles chamam. Né? E é o que a gente tem observado na Ásia Central, por exemplo. Isso, né? Em relação ao Cazaquistão e tal. Então, assim, aí, olha só, em Kherson, né, nós tivemos 87% das pessoas votando a favor. Tá? Segundo as autoridades pró-Rússia de Kherson, tá? Segundo as autoridades pró-Rússia de Kherson, 571 pessoas votaram. 571 mil pessoas votaram. A população de Kherson no pré-guerra era de mais de 1 milhão de pessoas. Tá? E segundo as autoridades russas, 571 mil pessoas votaram. Tá? Mas, enfim. Então, assim, é uma situação que não dá para considerar legítima. Isso independente do que você ache sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre a OTAN, sobre os crimes de guerra cometidos, sobre atrocidades cometidas contra populações russófonas dentro da Ucrânia, contra movimentos neonazistas na Ucrânia. Enfim, não tem como. E, novamente, quem fala isso são, inclusive, os aliados da Rússia. Tá? Mas aí tivemos essa anexação, assinada pelo Putin, aprovada pelas duas casas do Congresso russo, e no discurso do Putin, ele falou, foi um discurso de 37 minutos, né, que eu vou dar uma resumida aqui, e ele falou muito da ideia, né, de que são terras ancestrais russas, de que são populações russas voltando para o seu país, tá?
E aí, ele bate muito na tecla da questão da União Soviética. E eu quero destacar isso, vou destacar isso também em outro contexto. Né? Em 1991, os representantes da elite do então partido decidiram destruir a União Soviética. E as pessoas subitamente ficaram fora de sua pátria-mãe, da mãe Rússia. Isso desmembrou a nossa nação, se transformando numa catástrofe nacional. Eu admito que eles não sabiam completamente o que eles estavam fazendo e quais consequências eles teriam, mas isso não importa mais. Não existe mais União Soviética, esse passado não voltará. E a Rússia hoje não precisa disso mais. Tá? O nosso campo de batalha é da grande Rússia histórica para as futuras gerações. Então vejam que, novamente, não é a primeira vez que o Putin dá um discurso com um tom de redentismo territorial. Então todo aquele papo de desnazificação, eu e o Matias avisamos desde o início que era papo. Tá? Que era uma ferramenta ideológica de conquistar apoio das pessoas. Por quê? Porque se você fica contra a desnazificação, você automaticamente é nazista. Tá? E isso não significa negar que existam grupos neonazistas na Ucrânia. O ponto não é a primeira vez que ele faz discurso de redentismo territorial. Falou contra os verdadeiros mestres das autoridades em Kiev, que vivem no Ocidente, né? Que disse que as populações de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia se tornaram cidadãos russos para sempre, tá? E pediram que Kiev encerre as hostilidades, encerrem a guerra que eles começaram em 2014. Tá? Que eles estão sendo ferramentas do imperialismo do Ocidente, que causou genocídio dos povos indígenas na América, no saque da Índia, da África, nas guerras contra a China, que viciaram nações inteiras em drogas. Né? Uma referência às guerras do ópio, né? Quando o Reino Unido era o grande traficante de drogas do mundo, viciando os chineses, e isso é uma causa muito sensível na China, que hoje é aliada da Rússia. E quando eu falei do fim da União Soviética, aí a Suprema Corte da Federação Russa emitiu um parecer dizendo que as anexações eram legais. Tá? E como parte desse parecer, eles destacam que ela corrige, tá, decisões arbitrárias das autoridades soviéticas que contrariavam a Constituição Soviética e desrespeitava a vontade dos cidadãos. Então essa questão do fim da União Soviética e distribuição das populações também foi presente nesse parecer. O tema da anexação foi para o Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia vetou a discussão, tá? Com a abstenção, inclusive, de Brasil, China e Índia. Tá? Mas, de qualquer jeito, a Rússia vetou. E aí leva toda uma discussão, né? O Gabão também se absteve, tá? E aí entra toda a discussão sobre o formato do Conselho de Segurança da ONU, que, novamente, é a discussão de 2003, de quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Né? Quando você tem uma das 5 grandes potências violando a Carta da ONU e agindo em desrespeito ao próprio Conselho de Segurança, quem vai deter esse país? Como é que você vai fazer? Essa é a grande discussão. Enfim, então, sobre a anexação, é isso. Tá? Foi concretizada a partir de um voto, né, bastante discutível, para dizer o mínimo, e ela discute com esse retrospecto histórico, com esse contexto histórico, e que agora, repito, é tarde demais. Tá? Mas assim, é a mesma desgraça que aconteceu, desgraça entre aspas, né? O mesmo problema que aconteceu com o fim do Império Austro-Húngaro. Tá? Não é a primeira vez que eu faço essa comparação aqui. O fim do Império Austro-Húngaro criou uma série de novos países, todos eles questionando as suas fronteiras. Então a Hungria nasceu falando, não, mas peraí, tem um húngaro dentro da Sérvia, tem um húngaro dentro da Eslováquia, a gente tem direito à grande Hungria, né? E vem aquele movimento das grandes... A grande Sérvia, a grande Albânia. Isso. E que daí é tudo intersecção, né? Que justamente não comporta todo mundo. E, enfim, antes que alguém encha seu saco, a Albânia não foi independente em relação ao Império Austro-Húngaro, né? Mas sim. É um movimento irredentista conhecido. É que hoje existem albaneses em territórios que faziam parte do Império Austro-Húngaro.
Aí, meu caro Matias, a gente vai passar rapidamente pela guerra, né? Já que as forças ucranianas continuam, né, avançando, recuperando parte dos seus territórios, agora especialmente no Oblast de Kherson, né, inclusive ali tomando vários locais na margem do rio, né, pensando numa eventual travessia do rio. E também, dias atrás, né, no final de setembro, as forças russas terminaram a sua retirada da cidade de Liman. Por quê? Porque eles estavam quase ficando cercados, né? E Liman fica no Oblast de Donetsk. Então, veja, o Oblast de Donetsk ele já não estava controlado completamente por tropas russas. O Oblast de Luhansk já tem uma presença ucraniana também. Então, os 4 oblasts que a Rússia falou que agora são seus territórios, ela sequer controla militarmente na íntegra. Tá? E a tomada de Liman pelas forças ucranianas foi uma vitória muito grande, especialmente do ponto de vista moral para a Ucrânia, porque é uma cidade importante do ponto de vista logístico devido ao encontro ali, cruzamento de estradas, esse tipo de coisa. O líder da Chechênia, o Ramzan Kadyrov, disse que foi uma vergonha a retirada de Liman e que a Rússia precisa usar armas nucleares táticas na Ucrânia, né? Armas nucleares táticas, né, são armas nucleares menos potentes, né, para você usar contra alvos militares especificamente. Tá? De qualquer jeito, o avanço ucraniano continua, já tomaram aí não sei quantos quilômetros quadrados de território de volta, porque vamos lembrar algo que a gente fala desde o ano passado. Uma guerra na Ucrânia não é simples, porque a Ucrânia é grande pra caramba. É o maior país localizado exclusivamente na Europa. Ah, mas vocês estão falando isso porque a imprensa ocidental, blá blá blá. Ok, então é apenas coincidência que a Rússia trocou mais uma vez um dos seus principais comandantes militares em relação à guerra. O coronel-general Alexander Zurailov foi substituído pelo tenente-general Roman Bernikov, tá? Como comandante do Distrito Militar do Ocidente. Né? Então, é claro, novamente, é uma grande coincidência. Outra questão interessante foi que o Ministério da Defesa russo compartilhou, né, uma imagem ali de uma reunião ali do alto comando, do Estado-Maior das Forças Armadas, que mostrava um mapa ali com diversas retiradas justamente dessas regiões onde a Ucrânia está avançando. Inclusive, né, por conta disso, anteontem, no dia 5 de outubro, o porta-voz do Kremlin, né, o Dmitry Peskov, disse que não há contradição entre a anexação e os avanços ucranianos, né, afirmando que esses territórios serão da Rússia e eles retornarão à Rússia de qualquer maneira. Tá? E vamos proteger a população que expressa o seu desejo de viver com a Rússia. Saindo, né, da guerra propriamente dita, dessas últimas notícias da guerra, notícias sobre a mobilização. Né? O próprio Putin teve que falar da mobilização no último dia 29, dizendo que os erros serão corrigidos, né? Os erros precisam ser corrigidos. A gente falou, né, disso no último programa, dos vários episódios, né, envolvendo cidadãos russos que não deveriam ter sido mobilizados e foram, e também do grande fluxo de cidadãos russos saindo do país para evitar a mobilização. Teve um caso curioso, né, na última data FIFA, que a Rússia jogou de visitante contra o Quirguistão, e 3 membros da comissão técnica ficaram no país da Ásia Central. Pois é, no Quirguistão. E teve o caso também de 2 russos que chegaram no Alasca. No Alasca, na ilha de São Lourenço, no Alasca. Num barquinho. A Letônia declarou emergência nas suas fronteiras devido ao fluxo de russos. As autoridades russas na fronteira com a Geórgia limitaram o fluxo de carros, já que é uma das principais fronteiras terrestres da Rússia. A Finlândia suspendeu a entrada de cidadãos russos no país, tá, depois da ordem de mobilização. É difícil você ter números precisos, tá, mas calcula-se que cerca de 700 mil russos saíram do país desde a ordem de mobilização. E junto com isso, meu caro Matias, né, enquanto uns choram, eu vendo lenços. Né? Por que eu estou falando isso?
porque as autoridades do Cazaquistão e do Uzbequistão disseram que não vão deportar os russos que entrarem no país e que essas pessoas devem ser acolhidas e que devem, quem quiser ficar, inclusive, deve receber oportunidades para isso. Por quê? Porque estamos falando, muitas vezes, de homens saudáveis, população economicamente ativa, às vezes profissionais qualificados, né? Então, segundo apenas o Cazaquistão, foram cerca de 100 mil russos que entraram no país fugindo da mobilização. Tá? E também tivemos alguns milhares de russos que foram enviados de volta para casa. Ao mesmo tempo, se o nosso ouvinte quiser, você pode ver imagens compartilhadas no Ministério da Defesa russo, esse tipo de coisa, de cidadãos russos mobilizados no Oblast de Belgorod, participando agora de treinamentos, né, como parte aí da sua preparação para serem enviados para a guerra. E também nessa semana, não tem uma ligação direta com a guerra, mas nós tivemos uma série de vazamentos nos gasodutos Nord Stream, tá? Tanto no 1 quanto no 2. Lembrando que em boa parte eles correm em paralelo. E aí, justo quando eles se bifurcam, nós tivemos 3 vazamentos. E o Nord Stream 2 também teve um vazamento mais adiante. Segundo a imprensa espanhola, esse vazamento seria responsável pela mesma quantidade de emissão de gás carbônico que todos os automóveis da Espanha em um ano. Eu vi também que a maior em relação a gás metano também, a maior emissão individual de gás metano. O que acontece? Novamente os fatos. A Dinamarca afirmou que nas primeiras horas do dia 26, o seu serviço geológico detectou 2 picos sísmicos que serão característicos de explosões submarinas, descartando eventos naturais. E aí a pressão nos terminais alemães dos dutos caiu drasticamente, apontando o quê? Uma ruptura. Então, esses 4 vazamentos, muito provavelmente, foram intencionalmente causados por explosões, uma operação de sabotagem, tá? Que a Rússia disse, inclusive, que era um terrorismo internacional. Lembrando, mas Felipe, o Nord Stream 2 nunca operou, ele não chegou a iniciar a operação. Não, mas ele estava cheio de gás, por conta dos testes de operação e porque ele estava previsto para entrar em operação. Então ele estava cheio de gás, assim como o Nord Stream 1. Outra questão que indica, né, um ato intencional é que os 2 episódios, né, que repito, são 3 explosões foram numa parte e uma outra foi um pouco mais separada, foram em águas internacionais. 2 estão numa zona econômica exclusiva dinamarquesa, 2 estão na zona econômica exclusiva sueca, mas águas internacionais, ou seja, não pode ser considerado um ataque direto a um país, né? Aí vários dos nossos ouvintes devem ter visto as imagens, né, das bolhas na superfície marítima. Só para deixar claro, tá, gente? A maior turbulência de bolhas tem 1 quilômetro de diâmetro. Tá? Fica parecendo ali que são umas bolhas, assim, tipo, sei lá, um refrigerante. Não, é 1 quilômetro de diâmetro de bolhas, tá? As autoridades dos 2 países suspenderam parte do tráfego marítimo e também parte do tráfego aéreo, já que o gás continua subindo, né? Então poderia prejudicar operações de aviões, enfim. Não é nem que suspenderam o tráfego aéreo, eles impuseram ali um piso, né, para as operações. E quem foi o responsável? Não sabemos. Segundo as autoridades suecas, tem que esperar umas 2-3 semanas até poderem começar a investigar direito. Porque vão ter que esperar basicamente todo o gás sair, porque senão é muito perigoso, porque pode ocorrer uma explosão ainda maior, pode ocorrer um incêndio, né? Não sei, né? São gases inflamáveis, né? Segundo a Rússia, né, temos indícios que apontam para um rastro ocidental na organização e implementação desses atos terroristas. Aí, inclusive, acharam um vídeo, né, acharam não, né, mas voltou a circular um vídeo do Joe Biden dizendo que se a Rússia invadisse a Ucrânia, o Nord Stream já era. O Nord Stream seria encerrado. Né? E aí tem gente achando que ele quis dizer literalmente que foi então uma operação de inteligência dos Estados Unidos. Aí poderia ter sido um submarino russo. Enfim, não sabemos,
Tá? O fato é esse, não sabemos. Mas, do ponto de vista ambiental, é um desastre, como o Matias mencionou. Teremos aí uma troca de acusações, né? Então a Rússia falou que foi o Ocidente, a Ucrânia falou que foi um ataque terrorista planejado pela Rússia, né? A União Europeia disse que foi um ato de sabotagem que deve ser investigado, né? E daqui a 70 anos a gente vai saber o que aconteceu de verdade, tá? Provavelmente. E assim, mesmo por dedução, é muito difícil você chegar numa pessoa, né, num ator responsável, porque todos têm uma teia de contradições ali, né? Então, vamos supor, foi a Rússia. Porque a Rússia ela tem capacidade técnica, militar por isso, ela vai ser indiretamente beneficiada pela consequência do vazamento, porque o preço do gás vai subir, ela está agindo isso em represália à União Europeia, e em represália à inauguração da linha Báltica, né, que é um gasoduto que foi inaugurado agora, que vai ligar a Polônia aos campos do Mar do Norte, da Noruega, né? Ao mesmo tempo, o gasoduto é propriedade russa. Tá? A Rússia estaria destruindo sua própria propriedade. E outra, se for para fazer uma chantagem, se for para fazer um ato de represália, os gasodutos que ligam a Rússia à Europa por terra, que passam por Belarus e Polônia, por exemplo, que passam pela Ucrânia, como o de Yamal, seria uma ferramenta de pressão muito mais eficaz. Né? Então, assim, a Rússia, né? Então, assim, o potencial ganho do ato de sabotagem seria eclipsado pela repercussão negativa. Enfim, não dá para saber. Tá? Se foi a Rússia, se foi a Ucrânia, se foi a China, se foi os Estados Unidos, se foi o Gabão, se foram os ETs, se foi se foi o Fernando Diniz. Não dá para saber. O Fernando Diniz, quando fica puto, ele fica fora de si, cara. Ele pode ter virado... Ele chamou o gasoduto lá de perninha mascarado e quis explodir o negócio. E falando nisso, né, em todas essas questões... E ele não é muito bom de defesa. Pois é. Essa semana também a Noruega elevou o nível de segurança das suas plataformas no Mar do Norte, tá? Contra potenciais drones, esse tipo de coisa. Agora, meu caro Matias, saindo do gasoduto, nós vamos para outras notícias, né, em relação à guerra, em relação à Rússia e tal. Primeiro, que a Rússia assinou um acordo com o governo do Talibã para fornecimento justamente de hidrocarbonetos, como gasolina, diesel e gás natural. Tá? É aquela coisa, né? São dois atores sob sanções, né? A Rússia não reconhece o Talibã formalmente, né? Segundo a Rússia, o acordo é para, inclusive, ajuda humanitária à população afegã. Tá? Né? Porque a população precisa de alimentos e de combustível e tudo mais. Então tivemos esse acordo do Talibã e Rússia. Montenegro expulsou 6 diplomatas russos sob alegações de espionagem. Em represália, o governo russo afirmou que ele estava suspendendo os serviços consulares em Podgorica para cidadãos montenegrinos, tá? Em represália. O Senado dos Estados Unidos aprovou mais 12 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, tanto ajuda civil quanto ajuda a equipamentos militares, né? O pacotão militar desses 12 é de 3,7 bilhões. O curioso é que o voto está ficando mais apertado em relação aos primeiros. Tá? Agora nós já temos... Esse placar foi de 72 a 25. O placar ainda é maioria esmagadora pró-ajuda à Ucrânia. Mas, comparado com os outros placares, o número de abstenções e não tem crescido. Por quê? Porque, novamente, é época de eleições. Então vai ter político falando, olha, o governo Joe Biden, em vez de combater a inflação, em vez de dar dinheiro para os cidadãos dos Estados Unidos, está gastando o nosso dinheiro mandando armas para a Ucrânia, mandando armas para lutar com a Rússia. Tá? A Polônia, né, disse que vai solicitar, né, que o governo dos Estados Unidos cedie armas nucleares em seu território. A Rússia, no último dia 5, anunciou que vai tomar o controle, vai passar a operar a usina nuclear de Zaporizhia, lembrando que os reatores foram desativados, né, em meados do mês passado. Processos de desativação foram... Desativados não, né, desligados, porque desativado parece que ela foi tirada de operação completamente. A inteligência dos Estados Unidos, né, publicou um relatório, né, que teria, entre aspas, vazado
para a imprensa, dizendo que a inteligência ucraniana que assassinou a Daria Dugina, a filha do Alexander Dugin, e que, na verdade, o verdadeiro alvo do ataque era o Alexander Dugin. Tá? Então, ou é desinformação plantada de propósito, ou o governo dos Estados Unidos delatou o governo ucraniano, a agente de inteligência ucraniana. O Joe Biden falou que o mundo está próximo do Armagedon caso Putin use armas nucleares na Ucrânia. Tá? Dizendo que é o mais próximo que o mundo está de uma guerra nuclear desde a crise de Cuba em 62 e que o uso de armas nucleares pela Rússia na Ucrânia enfrentaria uma resposta firme. E ele disse que o Putin não está brincando quando ele fala sobre o uso potencial de armas nucleares táticas. Tá? Ele não está blefando. Tá? Então, enfim, deu essa declaração que os mercados de ações adoraram, inclusive. E, finalmente, notícia de hoje, foi anunciado que Liverpool vai sediar o próximo Eurovision em nome da Ucrânia, né? Já que a Ucrânia foi vencedora do Eurovision e, normalmente, quem vence cedia o evento. E agora, Liverpool vai sediar o Eurovision em nome da Ucrânia. E a Ucrânia se juntou à candidatura ibérica para a Copa do Mundo de 2030. E que, assim, espero, todo respeito, que não vá adiante, porque 2030 tem que ser aqui na América Latina, tem que é os 100 anos da Copa. Tem a candidatura do Cone Sul, que é Argentina, Uruguai e Paraguai, que é o sonho do José Artigas, mais o Chile. Daí não tanto. O Chile entrou na candidatura também? O Chile entrou na candidatura também. E tem a outra candidatura que é mais bizarra, que é Grécia, Egito e Arábia Saudita. Nossa, eu não consigo nem pensar numa piada. É história antiga, né? mas tem que ser na América do Sul, porque é 100 anos a primeira Copa que foi no Uruguai. Pois é. Então eu falo isso com todo respeito à Ucrânia, Espanha, Portugal, Grécia e Arábia Saudita e Egito. Uma Copa ibérica seria legal. Pode ficar para 2034. Mas... Faz a do Mediterrâneo, já que era Itália em 34, né? Mas a Itália em 34 enfim. É meio culpa. Eles não sei se eles querem essa lembrança. Rememorar isso. Assim, se bem que, né? Não sei, né? Com o resultado das últimas eleições. Mas então tá aí. Agora, meu caro Matias, a gente vai sair da guerra e começar o nosso giro pela Europa, né? Começando por Belarus, onde o Lukashenko. Você lembra de um meme quando o então ministro Sérgio Moro anunciou o pacote anticrime, que era um meme do eu vou proibir os criminosos de cometer crimes. Então, o Alexander Lukashenko meteu um meme desse e ele baniu o aumento de preços, tá, para combater a inflação. Vai dar certo. Pois vai dar super certo. Teve um cara que tentou fazer isso aqui também, chama Sarney, o Lukashenko. Inclusive os dois bigodão. Vai ter os fiscais do Lukashenko, será? Não duvido, cara. Não duvido. Os fiscais do Lukashenko usando camisas de hóquei. O broche. Um broche. Com uma vodka na mão. Lembrando que isso não é um estereótipo. Não, isso é porque o Lukashenko recomendou vodka como remédio contra o coronavírus. Então tá aí. Lukashenko proibiu os preços de subir. Né? Então, o que vai acontecer? O nome é mercado paralelo que vai acontecer. Tá? Na Letônia, tivemos agora no dia 1º eleições para o parlamento, né? Para os 100 assentos da Seima, precisando aí de 51 para ter um governo. O partido que ficou em primeiro, né, foi o Nova Unidade, né, que é uma coalizão de partidos regionais, uma coalizão recente, disputou aí a sua segunda eleição. Antes eles tinham 8 assentos e terminaram essa eleição com 26. Ele é um partido, repito, de centro-direita, pró-União Europeia, tá, e pró-reformas de mercado, pró-liberalismo econômico. Em segundo lugar, ficou o Partido dos Fazendeiros, né, que é um dos partidos mais tradicionais da Letônia nos últimos anos, né, nos anos pós-União Europeia, que já era um dos grandes partidos e agora cresceu 5 assentos. Em terceiro lugar, ficou, né, a lista conjunta,
que é uma dissidência, né, do Partido dos Fazendeiros, é uma dissidência verde do Partido dos Fazendeiros. Em quarto lugar ficou a Aliança Nacional, meu caro Matias. A Aliança Nacional que busca o quê? É o partido que busca a reabilitação dos letões que lutaram pelas Waffen-SS nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então não é exagero dizer que em quarto lugar nas eleições da Letônia ficou o partido neofascista local. E a grande novidade... né, que é o Zeitgeist, né, europeu. Então, a grande novidade das eleições, saindo aí dos principais resultados, foi o Progressistas, né? Também um partido relativamente novo, um partido de centro-esquerda, pró-União Europeia, social-democrata, que conquistou 10 assentos. Não tinha nenhum, conquistou 10. Muito provavelmente a coalizão de governo letã, que já existia, vai continuar. Então, uma coalizão conservadora com o Partido dos Fazendeiros e o Partido Liberal também. Tá? O que é interessante também é que o partido que tradicionalmente representava, né, o voto da comunidade russa, né, na Letônia, o Harmonia, que também era um partido de centro-esquerda, ele não conseguiu o mínimo eleitoral, não conseguiu ali passar da cláusula de barreira. Tá? Muitos dos eleitores russos na Letônia, né, nós temos uma grande comunidade russófona na Letônia, acabou votando em outros partidos, alguns partidos novos. O principal deles é o Estabilidade, que conquistou 11 assentos. Tá? Então ele vai ser o principal partido da comunidade russófona letã. Mas eu repito, o governo letão vai continuar basicamente o mesmo, uma aliança ali entre conservadores e liberais pró-União Europeia. Da Letônia nós vamos para a Dinamarca, onde a rainha Margaret II, ela rebaixou os filhos. Tá? Rebaixou os netos, desculpa. Os netos perderam os títulos de príncipes e princesas e vão se tornar condes e condesas. Né? Segundo ela, é para que eles tenham uma vida mais próxima, né, de uma vida comum, de uma vida normal. Né? É um ajuste necessário para, inclusive, proteger a instituição da monarquia. Né? Como mãe e avó, subestimei o quanto meu filho mais novo e sua família se sentiriam afetados. Sinto muito por isso, tá? Mas manteve a retirada dos títulos. Né? Lembrando que a Dinamarca é um país que costuma fazer transições entre um monarca e outro e aproveitar essas transições e mudar as leis. Né? A Dinamarca, inclusive, ela em 1848, ela muitas vezes é colocada como um exemplo ali de bem-sucedido da Primavera dos Povos. Mas a Dinamarca ela não teve uma revolução propriamente dita, né? O rei morreu, aí o filho dele assumiu e falou, tá bom, eu vou assumir as medidas aqui que o povo quer, vou tornar o país uma monarquia constitucional. Então, pode ser aí um período de uma transição, eu metia logo uma república. E, falando em Dinamarca, a primeira-ministra, a Mette Frederiksen, dissolveu o parlamento e convocou uma eleição geral para o dia 1º de novembro, já que ela estava ameaçada de um voto de desconfiança, né, por conta da história dos minks, tá, dos furões. Lembra que teve aquela ordem na Dinamarca de abater todos os minks, né, e isso levou a um racha na base, na coalizão dela, e os partidos ali de centro que apoiavam, né, os políticos de centro que apoiavam, corriam o risco de uma debandada, então ela convocou novas eleições, ela que é do Partido Social Democrata. Além disso, a popularidade dela foi por buraco também com essa decisão, já que eram 15 milhões de minskis, era uma atividade econômica importante no país, inclusive, e o parlamento disse que o governo não tinha autoridade legal para essa decisão. Tá? Então tem toda uma discussão sobre os efeitos econômicos disso, sobre um eventual abuso de autoridade, e agora a gente vai ter eleições no dia 1º de novembro, certamente a gente vai falar mais da Dinamarca por aqui, terra onde moram muitos dos nossos ouvintes, inclusive uma querida amiga minha, a Alessandra, ela com o seu marido e o bebezinho dele. Você vê que já não é mais tão bebezinho, né? Porque ele nasceu, tem o que? Já deve ter uns 3 anos, então não sei. Mas enfim, é um bebê. Ainda na Dinamarca, né, a Hummel, que é a fornecedora da seleção masculina de futebol,
fez uma camisa em protesto contra a Copa do Mundo no Catar, toda vermelha, né, por conta das denúncias, né, de violação aos direitos humanos no país do Golfo Pérsico. Mas cabe lembrar, né, que a Hummel, né, que é uma companhia teuto-dinamarquesa, tem a maior parte da sua produção em países do subcontinente indiano e do sudeste asiático, que também não são conhecidos, né? Esses locais de trabalho não respeitam muito também a dignidade humana. Pois é, e aí talvez por isso que essas empresas vão pra lá, né? Porque pra que pagar um salário digno se eu posso pagar $1 por uma criança de Bangladesh que vai trabalhar o dia inteiro fazendo meu produto? Lembrando que essa Hummel não é a mesma Hummel que uma vez patrocinou o Palmeiras. Aquela Hummel é muito mais suspeita. Pois é. Mas eu vou falar o quê? Sim. Mas, enfim, ninguém me processa. Acho que nem existe mais, se eu não me engano. Não sei. Não sei. Sinceramente não sei. E tenho raiva de quem sabe. Da Dinamarca, a gente vai fazer ali que nem um pessoal fez ali no século 8 e 9. Vamos para o Reino Unido. Mas não vamos para pilhar, porque o Reino Unido está fazendo isso sozinho. Tá? Já que o governo, né, da primeira-ministra Liz Truss, né, o Banco da Inglaterra, na verdade, teve que interferir loucamente na economia para evitar um derretimento ainda maior do valor da libra. Então, olha só, meu caro Matias, você sabe que você foi longe demais no seu plano quando o FMI diz que o seu projeto vai aumentar a desigualdade e beneficiar apenas os ricos. Você sabe que você foi longe demais quando o FMI fala que você está agindo em nome dos ricos. Pessoal, segura um pouco. Pois é. Vamos ser mais... comedidos. Pois é. Claro, o FMI teve todo um papel importante na reconstrução do pós-guerra, instituição de Bretton Woods, eu sei de tudo isso, mas né... A gente que cresceu na América Latina na nos década anos de 90, 90 isso, exatamente. Você pegou o espírito da coisa, Matias. Na verdade, você personaliza o espírito da coisa. E o FMI criticou o plano da Liz Truss ao ponto em que a Liz Truss, no último dia 3, teve que anunciar a desistência do corte dos impostos de renda dos mais ricos, né? Abro aspas para o ministro das Finanças. Ficou claro que a remoção da alíquota fiscal de 45% colocou sombras na nossa missão de enfrentar as dificuldades do nosso país. Por esse motivo, anuncio que não a levaremos adiante. Você jura, né? Enfim, aí agora vão anunciar novas medidas anti-inflação, né, devido ao inverno que está chegando, né, e os preços de energia, tá? Aí a Liz Truss, depois ela se pronunciou perante ali a conferência do Partido Conservador em Birmingham, né, dizendo que ela está pronta para fazer as escolhas difíceis e que a disrupção de sua agenda, ela mandou uma agenda disruptiva, tá? Ela mandou um papo de coach total, né, vai se pagar... Thinking outside of the box. em um Reino Unido mais saudável e eficiente. Né? Eu já ouvi esse papo antes. Então, tá aí, tiveram que voltar atrás e o Banco da Inglaterra teve que interferir. E outra, ela recebeu uma carta essa semana, assinada por 9 embaixadores árabes em Londres, pedindo que ela não leve adiante um plano baseado em maus julgamentos, que está sendo, né, comentado, de que ela pretende deslocar a embaixada do Reino Unido em Israel para Jerusalém, ou seja, reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Então ela recebeu essa cartinha assinada por embaixadores árabes em Londres. Do Reino Unido, meu caro Matias, nós vamos agora passar rapidamente pela Espanha, tá? Já que a Espanha vai aumentar os impostos para os residentes mais ricos. E quando fala residentes mais ricos, né, isso está ligado a casos recentes que a gente falou aqui no programa, a gente repercutiu, né, como Neymar, quando jogava no Barcelona, a Shakira, recentemente, né, e você fez aquela piada genial, né, de que não podem ver um ouro de um latino-americano, mas enfim, o governo espanhol pretende aumentar os impostos, né, para residentes cuja riqueza excedam
3 milhões de euros. Tá? Segundo a ministra das Finanças, a Maria Jesus Monteiro, isso vai afetar 23 mil pessoas. Tá? Aí da Espanha a gente cruza a parte do Mediterrâneo, entra ali no Mar do Adriático, vamos direto para a Eslovênia, já que o país, no último dia 4 de outubro, né, felizmente, regulamentou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, dando direitos iguais, completamente iguais, independente do sexo das pessoas que compõem a união, e também a adoção de crianças por casais de pessoas do mesmo sexo. Tá? Isso foi feito pelo parlamento, depois que a Corte Constitucional, e acho que a gente até mencionou isso aqui na época, em julho, disse que era inconstitucional proibir pessoas de se casarem baseados no seu sexo ou na sua orientação sexual. Tá? Então, agora foi legalizado, foi regulamentado, 48 votos a favor, 29 contra e uma abstenção. Né? Então tá aí. E aí eu vou repetir uma frase que eu disse no último Nerdcast, o Nerdcast sobre a ascensão do fascismo, que teve uma repercussão muito legal, e foi uma frase que eu acho que eu fui um pouco feliz nela, que muita gente gostou dela, mas sinceramente não é uma frase que exatamente é minha, né? Mas que assim, quando eu e o Matias falamos desse tipo de notícia aqui no programa, em tom comemorativo, e que deve ser comemorado mesmo, não, vocês são contra a família, vocês querem a destruição da família. Não! O ponto é que a família é tão importante, a família é tão interessante, que a gente é a favor de mais de um modelo de família. É só isso. Então não tem nada demais. Então tá aí a Eslovênia, né, regulamentando casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção. De lá a gente continua na ex-Yugoslávia, vamos até a Bósnia, que no último dia 2 de outubro realizou as suas eleições. Ainda não temos a contagem final, porém tudo indica que o integrante bosníaco, né, da presidência, vamos recapitular aqui uma coisa, todas as organizações, todas as instituições na Bósnia e Herzegovina, são tripartites. Tá? Então, como é a presidência na Bósnia? Você elege 3 pessoas, uma representando os bósnio-croatas, outra representando os bósnios-sérvios e outra representando os bosníacos. Só lembrando que temos um Fronteiras Invisíveis sobre a Bósnia-Herzegovina. Os bosníacos são os bósnios muçulmanos em geral. Eles assumem coletivamente um mandato de 4 anos e eles revezam quem é o titular da presidência. A cada 8 meses, a gente tem um novo presidente e cada uma dessas pessoas vai ocupar esse cargo de titular 2 vezes no período de 4 anos. Mas todas as decisões são coletivas. Tá? E repito, todas as instituições na Bósnia são assim, até a Federação de Futebol, o que já gerou até problemas com a FIFA uma vez. Né? Mas a FIFA abriu uma exceção para a Bósnia. Então, o representante bosníaco será o Denis Besirović, do Partido Social Democrata Bosníaco. O representante bósnio-croata será o reeleito Zeljko Komšić e a representante sérvio-croata será a Zelika Sivinović. Isso é interessante por 2 motivos. Eu já vou falar uma outra coisa em relação à Bósnia. A gente falou várias vezes que a eleição na Bósnia seria perigosa, seria tensa, poderia ter problemas, e tudo indica que o separatismo vai ser o grande vencedor. Por quê? Em todas as comunidades na Bósnia, você costuma ter também um candidato, né, um alinhamento, melhor dizendo, mais nacionalista, e o outro mais federalista. Tá? Então o nacionalista que eu digo é o croata bósnio tem um candidato que é mais nacionalista croata e outro que é a favor de não, a gente vive tudo aqui na Bósnia, devemos todos conviver igualmente. Quem venceu a candidatura croata foi o Zeljko Komšić, de novo, que era o representante bósnio-croata na presidência. E ele é o candidato do Fronte Democrático, que é um partido multiétnico. Os nacionalistas croatas não gostam dele. A candidata do nacionalismo croata, a Borjana Kristo, ficou em segundo lugar, que é do União Democrática Croata, o HDZ.
né? Porque o Croácia em croata, né, começa com H. Então por isso que vocês devem às vezes ver muitas vezes a letra H no contexto da Croácia. E que não é nada parecido com o Croácia, né? Excelente pronúncia. A nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos ficaria orgulhosa. Mas então os croatas falam, esse cara ele ganhou porque os croatas não têm um distrito eleitoral próprio. Por quê? Porque na Bósnia nós temos 2 distritos eleitorais. O da República Srpska, que é dos sérvios, e um que é coabitado por bosníacos e croatas. Então, os croatas nacionalistas da Bósnia falam, olha, os bosníacos votam nesse cara. Então ele é um candidato ali que não representa os croatas. Ele já enfrentou protestos em 2018 e agora de novo. Então, os croatas querem que as regiões de maioria croata dentro da Bósnia se tornem um distrito eleitoral próprio, uma entidade própria da federação. Porque você tem a Federação da Bósnia-Herzegovina, que dentro dela você tem a República Srpska, que é de maioria sérvia. Então os croatas nacionalistas falam que a vitória desse cara, que foi reeleito, é em detrimento dos interesses croatas. E, por sua vez, dentro da comunidade sérvia, quem venceu, a Zelítica, ela é também do Partido Nacionalista Sérvio, que defende não apenas uma maior representação dos sérvios, mas a separação da República Srpska para ser parte da Sérvia. Falando, a gente não tem que viver na Bósnia mais. E por que ela foi eleita? Porque o Milorad Dodik, que é o principal líder dos sérvios bósnios, líder nacionalista, ele é um protofascista mesmo, se encontrou com o Putin recentemente, a gente falou dele aqui algumas vezes, ele decidiu concorrer a presidente da entidade autônoma, da República Srpska, que é, entre aspas, é um cargo menor, entre aspas, mas que ali ele vai ter um espaço muito maior para radicalizar a opinião pública, porque sendo parte da presidência rotativa, a cada 16 meses ele ficaria um pouco fora dos holofotes e tudo que ele falasse teria que entrar ali no colegiado. Como presidente da entidade regional, embora seja um cargo que, repito, quase não tem autoridade executiva, ele vai ter muito mais espaço para radicalizar as opiniões. E no discurso de vitória dele, ele obviamente foi eleito, o que ele falou? Que a Bósnia-Herzegovina fracassou. Que os sérvios merecem mais e que os sérvios devem viver na Sérvia. Então, assim, você tem os nacionalistas, tanto croatas quanto os sérvios, saindo radicalizados dessa eleição e que pode levar ao esfacelamento da Bósnia-Herzegovina como federação. E, só para constar, a oposição na República Srpska está acusando o Dodik de fraude, tá? Dizendo que é necessária uma recontagem com observadores internacionais. Tá? Então ainda tem isso. Da Bósnia a gente vai para a Bulgária, que também realizou eleições no último dia 2 de outubro, a sua 4ª eleição em 2 fucking anos, né? Com todo respeito ao palavrão. Quem ficou em primeiro lugar, ainda por cima, o Boyko Borisov, o Batman dos Balcãs, o cara que governa a Bulgária praticamente de forma ininterrupta. Enfim, o Boyko Borisov, que é tido como corrupto, tido como, né, mafioso, eu não tô falando nada, né? Que chegou a ser preso, inclusive, ele governou, né, a Bulgária basicamente desde 2009, de forma quase ininterrupta, e ele e o seu partido populista conservador foram os mais eleitos, com 67 cadeiras das 240. São 25% do eleitorado só, mas 67 cadeiras. A coalizão pró-União Europeia, liberal, né, que defendia reformas, que estava no governo, ficou em segundo, com 53, perderam 14 cadeiras. E o partido que mais cresceu nas eleições búlgaras foi o partido da Renascença Búlgara, que é o partido neofascista búlgaro. É o partido que defende, inclusive, o irredentismo territorial búlgaro e é anti-União Europeia e defende os laços com a Rússia, né, baseados ali na unidade ortodoxa. Tá? Assim, é sensacional. E o comparecimento eleitoral também foi bizarro. Tá? Apenas 39% dos eleitores compareceram, ou seja, um número assim diminuto
porque até os búlgaros estão de saco cheio de tanta eleição. Né? Na primeira eleição de 2011, mais de 50% compareceu, agora foi 39%. Tá? Então, agora o Boyko Borisov vai ter que fazer alguma forma de coalizão, vamos ver se ele vai conseguir, mas ele foi o vencedor das eleições de novo e o seu retorno triunfal. Passando pela Turquia, meu caro Matias, o governo turco anunciou um acordo com o governo líbio, né, para fornecimento para exploração de gás natural no Mediterrâneo, né, junto aí com as tensões com a Grécia. Aí nós vamos para a Armênia, com algumas notícias dessa semana que podem ser interessantes. Né? Por quê? Primeiro, foi divulgado um vídeo horrendo, tá? De tropas do Azerbaijão executando prisioneiros de guerra armênios, tá? No mês passado, tá? Assim, o vídeo é absurdo. Eu assisti o vídeo borrado e mesmo assim fiquei de estômago meio virado. Logo depois de sair esse vídeo, as autoridades do Azerbaijão anunciaram que encontraram uma vala comum de soldados que terão sido executados por tropas armênias em 92, tá? Em territórios que foram recentemente retomados pelo Azerbaijão. Então, notícias de atrocidades, de trocas de acusações, né? Enfim. Agora, junto com isso, as autoridades diplomatas de Armênia e de Azerbaijão se encontraram em Genebra, tá? E o presidente / ditador / dono do Azerbaijão e o Pashinyan, o primeiro-ministro da Armênia, se encontraram essa semana diretamente sob mediação do Macron, tá? Depois de se encontrarem em Praga. A gente vai falar desse encontro em Praga. E chegaram, tá, a um anúncio de que os dois vão reconhecer as suas fronteiras mutuamente e que uma missão observadora civil da União Europeia será colocada na fronteira entre os dois países. Por que isso é interessantíssimo? Porque tem 30 anos que quem media essas conversas, quem gerencia esse conflito é a Rússia. Ali é, entre aspas, né, o quintal histórico da Rússia, o Cáucaso que a Rússia termina de conquistar no século XIX. Na última guerra, quem mediou a conversa foi a Rússia. A missão observadora que foi colocada, armada com 2.000 militares, foi russa. O principal parceiro internacional da Armênia é a Rússia. Do Azerbaijão, hoje não é mais a Rússia, mas a Rússia ainda é um parceiro importante. Mas é a Turquia. É a Turquia. Agora, com a guerra na Ucrânia durando 7 meses, o declínio do poder militar russo com os diversos reveses e o isolamento internacional da Rússia, quem está mediando a situação agora é a Europa Ocidental. É um líder da Europa Ocidental, Macron. Então, esse acordo vir, né, via depois de um encontro entre o Aliyev, Pashinyan, Macron e o Charles Michel, né, o presidente do Conselho Europeu, em Praga, é um claro sinal de declínio da influência russa na sua própria vizinhança. Tá? Isso é interessante. Isso é o mais interessante. Até porque, né, não sei se esse acordo vai vingar. E, além disso, o Erdogan e o Pashinyan também se encontraram em Praga. Tá? Foi o primeiro encontro presencial, né, entre líderes de Turquia e Armênia. Tá? Lembrando que a Armênia culpa a Turquia, responsabiliza a Turquia pelo genocídio cometido contra a população armênia em 1915. Para a gente fechar esse bloco, né, e meu cérebro está começando a derreter, algumas notícias europeias. Tá, meu caro Matias? A Comissão Europeia afirmou que vai processar Malta contra o seu plano de passaporte dourado. Né? Lembrando que é o seguinte, se você investir 1 milhão de euros em Malta, Malta te dá um passaporte. Consequentemente, você se torna um cidadão europeu. Hoje, Malta é o último país da União Europeia com um programa desse tipo. O Chipre tinha até pouco tempo atrás, né? Inclusive muitos russos compravam nacionalidade europeia via Chipre.
Agora, Malta é o último. Turcos também, imagina. Turcos também. E agora a Comissão Europeia vai entrar na justiça contra Malta para que Malta encerre esse processo. A União Europeia afirmou que vai adicionar Bahamas e as Ilhas Turques e Caicos à sua lista de paraísos fiscais. E Anguila foi classificada como uma jurisdição que não coopera. Tá? Anguila que faz parte da Commonwealth. Pois é, eu quero saber quando é que eles vão botar Luxemburgo, né? Países Baixos, por que não, né? Em lista de paraísos fiscais. Jersey. Ilha Jersey ali, as Ilhas do Canal, né? Assim, botar os paizinhos ali do Caribe é fácil, o seu União Europeia, né? Mônaco, Porra. Ninguém fala nada. A Suíça, que eu joguei lá. Neto jogou na Suíça? Se eu não me engano, jogou. Vou até conferir agora, que eu fiquei na dúvida. Empolguei. A União Europeia anunciou, né? O Europarlamento votou, né? O último voto. A partir de 2024, os carregadores na União Europeia serão padrão, USB-C. Eu tava confundindo com o Túlio. O Túlio jogou na Suíça. Você confundiu o Neto com o Túlio? Os dois são fanfarrão igual. Tá, mas o Neto jogou mais. Não, sim, jogou bem mais. O Neto, fora do Brasil, só jogou no... Ele jogou na Colômbia, não no foi? Milionários e no Deportivo Itália da Venezuela. Ele jogou na Venezuela. Inclusive seria legal entrevistar o Neto, não sei. Mas voltando aqui, a União Europeia, né, oficializou o carregador unificado USB-C, USB-C para a partir de 2024, tá? Então, e isso afeta especialmente a Apple, mas também outras empresas, né, que vão ter que adotar um único padrão. E o que aconteceu em Praga, né? Lembra que o Macron propôs uns meses atrás de criar uma comunidade política europeia, né? Ou seja, uma comunidade que a União Europeia fosse mais integração, mas a comunidade política tivesse esse caráter ali de concertação política e que envolvesse outros países fora da União Europeia, como o Reino Unido? Pois é. Né? Então se encontraram em Praga, na última quinta-feira, dia 6, 43 líderes europeus, né? Dos 27 Estados-membros da União Europeia, mais outros 17 países europeus, incluindo o Reino Unido, Turquia, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão. Aí vem, né? Mas Armênia e Azerbaijão são países europeus? Enfim, né? Geograficamente sim, e fazem parte da UEFA. Né? O critério é a UEFA. Brincadeiras à parte. Então, soltaram, né, uma declaração conjunta para a concertação política e paz e prosperidade, né, a Comunidade Política Europeia. Não sei se ela vai ter muita função, especialmente depois da guerra, né, porque é uma organização que foi criada de caráter consultivo, tá? Então, assim, ela não vai ter um poder decisório, ela não vai ter um poder vinculante, ela não vai poder impor nada. É um fórum consultivo, tá bom? Por enquanto, pelo menos, é só isso. E o Zelensky não esteve presente, né? Nós tivemos ali o envio de um representante ucraniano. O Zelensky se pronunciou via vídeo, né? E pediu aos líderes europeus para garantias de segurança para evitar que tanques russos avancem novamente contra Varsóvia ou Praga, tá? Então, é isso.